Tá? Deus abençoe. Pessoal, vamos compartilhar um pouquinho da palavra do Senhor? Livro de Êxodo, capítulo 31, Simone, versículo 18, o último versículo. Depois a gente vai ler o capítulo 32, uma pequena parte. Depois o 33 e depois o 34, tá bom? Pessoal, quem aqui quer ouvir a voz de Deus? Mas você quer mesmo? Então tá. Porque eu aprendi uma coisa, irmãos. Olha para cá um pouquinho. Por que às vezes a gente vai num congresso? Gente, o congresso mudou a minha vida. Você pode anotar. Esses pregadores de congresso aí são bons pregadores, ponto. Mas eles não falam nada novo daquilo que você não escutou na sua igreja. O problema é que quando o pastor está pregando, ou algum obreiro, por exemplo, ele fala assim, Jesus te ama, só que você está tão preocupado com a cabeça em outro lugar, ou se não está conversando com um vizinho, você nem escuta. O pastor falou uma coisa, aí vem o pregador de fora. Gente, daqui a uma semana vem o pregador de fora, o pregador é bom, aí a gente vai botando aquela expectativa, aí ele chega aqui no dia, irmão, Jesus te ama, ele falou que Jesus me ama. Seu pastor já falou isso há 10 anos atrás, só que você não estava com o coração aqui e não escutou. Qual que é o segredo? Coloca seu coração aqui, filho. O mesmo Deus que está aqui domingo à noite, Ele está no culto de quarta, de sexta, segunda, no sábado, culto de jovens, tá? O segredo é a forma que a gente vem para adorar a Deus. Agora, se a gente vem para conversar, para ficar com a cabeça em outro lugar, não tem mensagem boa, não tem culto bom. Porque quando a gente vem para cultuar o Senhor, a gente vem com o coração aberto. Tá bom? Vamos ouvir a voz de Deus? Êxodo capítulo 31, Simone, versículo 18. Diz assim, Êxodo 31, versículo 18. Diz assim, e depois o capítulo 32. Êxodo 31, versículo 18, 18, o último versículo. Isso. E deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai, as 2 tábuas do testemunhos, tábuas de pedras, escritas pelo dedo de Deus. Tá bom? Agora o capítulo 32, Simone. Diz assim, capítulo 32. Do 1 ao 4. Isso aqui é tudo sequência, tá, irmãos? Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e disse-lhe, levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E Arão lhe disse, arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas das vossas mulheres, e de vossos filhos, e de vossas filhas, e trazei-os. E então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e trouxeram Arão. E ele os tomou das suas mãos, trabalhou o ouro com um buril, ou com um buril, e fez dele um bezerro de fundição. E então disseram, este é o teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. Versículo 19, Simone. Porém, e aconteceu que chegando Moisés ao arraial, vendo o bezerro e as danças, acendeu-lhe o furor, e arremessou as tábuas das suas mãos, e a quebrou aos pés do monte, e tomou o bezerro que tinham feito, queimou no fogo, moendo até que se tornou em pó, e o aspergiu sobre as águas, e deu de beber aos filhos de Israel. E Moisés perguntou a Arão, que você fez deste povo? Que sobre ele trouxestes tamanho pecado? E Arão respondeu, não se acenda a ira do meu senhor, tu sabes que esse povo é inclinado ao mal. E eles me disseram, faze-nos um Deus que vá diante de nós, porque não sabemos o que sucedeu a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito. E então eu lhe disse, quem tem ouro? Arranque. E deram-me, lancei no fogo, e saiu esse bezerro. Capítulo 33 agora, Simone, versículo 18 ao 23. Capítulo 33, versículo 18
ao 23. Eu quero compartilhar com você algumas coisinhas bem rápidas. O texto é longo, mas a mensagem é rápida, pode ficar tranquilo. E então Moisés disse: rogo-te que me mostre a tua glória. Porém o Senhor lhe disse: eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti, e proclamarei o nome do Senhor diante de ti, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E disse mais: não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, aqui te porás sobre a penha. Penha é rocha, tá, meu irmão? Penha é rocha. E acontecerá, quando a minha glória passar, pôr-te-ei numa fenda da penha ou da rocha, e te cobrirei com a minha mão, até que eu haja passado. E havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Agora o capítulo 34, para a gente encerrar, que eu quero pregar. Versículo 1 e 2 e 29, só. Êxodo 34. Diz assim: e então disse o Senhor a Moisés: lavra 2 tábuas de pedra como as primeiras, e eu a escreverei nas tábuas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que tu quebrastes. E prepara-te para amanhã, para que subas pela manhã o monte Sinai, e ali põe-te diante de mim no cume do monte. E agora, para encerrar, o versículo 29, para eu pregar. Êxodo 34, 29. E aconteceu que, descendo Moisés do monte Sinai, trazia as 2 tábuas do testemunho em suas mãos. Sim, quando ele desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia depois que falara com ele. Pessoal, preste atenção aqui nessa mensagem, que eu quero ser rápido e objetivo. Por que eu li esses 4 capítulos? Êxodo 31, 32, 33 e 34. Se você ler o livro de Êxodo, vai falar quando o Senhor arranca Israel do Egito, e sai conduzindo ele pelo deserto até chegar em Canaã. Mas se você ler Êxodo 18, fazem 3 meses que o Senhor tirou Israel do Egito. 3 meses. 3 meses que eles vêm caminhando no deserto. E no capítulo 18, Moisés vai receber uma visita do seu sogro, um homem chamado Jetro. E ele percebe que Moisés está cansado, Moisés está sobrecarregado. Por quê? Nesses 3 meses, Moisés não para. Nesses 3 meses, Moisés não descansa. Tem 3 meses que ele está andando pelo deserto, conduzindo o povo, sem descansar, sem ter tempo para ele, e o pior, sem ter tempo para buscar a Deus. Fazendo a obra de Deus, sem ter tempo para buscar a Deus. E aí ele está fadigado, cansado. E o seu sogro chama e fala: Moisés, você não vai aguentar. Moisés, você tem que dar uma parada. Se você continuar nesse ritmo, você vai morrer, Moisés. Divide a tarefa. Ainda bem que Moisés escuta o sogro dele. E depois de 3 meses, Moisés vai subir ao monte para falar com Deus. Então aqui eu tenho a primeira aplicação para você. Cuidado para que a sua rotina não te afaste da comunhão com Deus. Cuidado, porque a vida está tão corrida, é tanto compromisso, é trabalho, é escola, é menino para cuidar, é conta para pagar, é tanta coisa que se você não vigiar, você trabalha, coloca fardo, peso, e quando você vê, você está fadigado e não percebe. E isso acontece até com pastor. Tem hora que a gente se ocupa tanto com a obra de Deus, que se esquece de servir o Deus que é dono da obra.
Quando eu comecei meu ministério, irmãos, eu, como todo pastor novo, eu queria mostrar serviço, eu queria encher a igreja. Aí qual o erro que eu cometi? Eu acordava às 6 horas da manhã, marquei uma oração na igreja de manhã, eu ia para lá, orava com o povo, chegava em casa às 7h30, 8 horas, tinha programa de rádio às 9, aí ficava da rádio das 9 às 10, chegava em casa, almoçava rapidinho, aí dava depois do almoço, eu saía para fazer visita, o culto à noite, eu vinha para o culto, acabava o culto, eu fazia visita, peso, quando deu 4 a 5 meses de ministério, eu estava com uma angústia aqui no coração, com uma coisa ruim. Eu falei: Senhor, eu não estou em pecado. Senhor, eu estou fazendo a tua obra. Senhor, mas por que eu estou desse jeito? Eu estou numa angústia. Irmãos, eu vinha para o culto e me dá vontade de chorar. Eu ia dormir, não conseguia. Parecia que eu estava um fardo aqui, ó. Aí eu fui conversar com um pastor mais velho. Ele falou: meu filho, você está cometendo um erro que a maioria dos pastores comete. Eu falei: qual? Você está trabalhando demais para Deus e você não está tendo um tempo para você. Eu falei: me dá um exemplo. Ele falou: vou te explicar. Se você não vigiar, você lê a Bíblia só para preparar sermão. Se você não vigiar, você ora para os outros e não ora para você. Se você não vigiar, você vai para o culto, você participa de todos os cultos, mas você não vai lá para adorar a Deus. Então você está fazendo do ministério uma profissão, você está fazendo a obra de Deus e não está servindo o Deus da obra. Quem sabe nessa noite eu estou falando com algum obreiro. Você está aqui na igreja praticamente a semana inteira, você sobe nesse altar, você prega. Não estou falando da tua intimidade com Deus, mas se você não vigiar, você fica sobrecarregado, você fica cansado, porque você não tem tempo para adorar a Deus, filho. Vir à igreja é uma coisa, adorar a Deus é outra. Ler a Bíblia para fazer sermão é uma coisa, agora ler a Bíblia para te alimentar é outra. Esse período que eu tenho de pastor, irmãos, por que eu vejo obreiros aí desanimados? Por que eu vejo tantos de obreiros aí que não estão aguentando mais nada? Sabe por quê? Porque você está perdendo a sua intimidade com Deus. Você está perdendo o elo principal. Olha, meu amigo, nós estamos aqui, olha para cá só um pouquinho. Nós estamos aqui, a começar de quem sobe nesse altar, a começar de quem sobe aqui. Nós não somos mais santos e nem melhores do que ninguém. A gente tem que ter uma comunhão direta com Deus, para a gente poder alimentar as pessoas a quem Deus colocou na nossa mão. Então deixa eu falar primeiro recado aqui para os meus obreiros, para quem sobe aqui nesse altar. Toma cuidado, hein? Para você não vir aqui na igreja só para bater ponto. Toma cuidado para você não vir aqui à igreja, você não sabe o que o pastor pregou, você não sabe o que o louvor cantou, a palavra não te toca mais. Eu não quero cometer esse erro. Muito mais que fazer a obra de Deus, eu quero servir o Deus que é o dono da obra. Porque não adianta eu vir para a igreja e não adorar a Deus. Não adianta. E aí, meu irmão, veja bem, Moisés, ele vai para o monte, ele fica lá 40 dias. Quantos dias? E nesses 40 dias, a Bíblia conta que o Senhor entrega para ele 2 tábuas de pedras, escritas com o dedo de Deus, os mandamentos. 40 dias depois, olha para mim, Moisés está descendo do monte. Imagina ele com aquelas 2 pedras. Querido, que privilégio. Já pensou? Você carregar uma pedra que foram escritas por Deus. Olha que honra. Olha que privilégio, meu amigo. Sabe o que essas 2 pedras significam? Aliança de Deus com você. Essas 2 tábuas significam o propósito que Deus tem na tua vida.
Essas duas tábuas de pedras, escritas pelo dedo de Deus, significa o projeto, a obra que Deus confiou a mim e a você. Todo mundo aqui recebeu algo de Deus. Todo mundo aqui recebeu algo que vem do Senhor. Todo mundo aqui tem um chamado. Todo mundo aqui tem um ministério. Todo mundo aqui, Deus confiou algo para ele. Na verdade, Deus entregou para Moisés. Mas todo mundo aqui recebeu algo de Deus. Quem recebeu um chamado de Deus, levanta a mão aí. Tem certeza? Recebeu mesmo? Agora deixa eu te explicar, irmãos. Como que é a obra de Deus nas nossas vidas? Primeiro, Moisés está descendo com aquelas tábuas de pedra, difícil de carregar. Carregar pedra não é fácil. Carregar tábua não é fácil. Mas elas foram escritas por Deus. Primeiro conselho que eu te dou: o seu chamado, o teu ministério, nem sempre é fácil de carregar. Às vezes é difícil. Carregar pedra, irmãos, dói. Liderar uma igreja, dói. Liderar um ministério, dói. Você pode perguntar para qualquer líder. Pergunta se ele já teve vontade de abandonar o ministério alguma vez. Todos vão dizer: eu não estou aguentando. Todos vão dizer: eu não aguento. Todos vão dizer: está pesado. Porque obra de Deus, querido, ministério não é fácil. Levar um casamento não é fácil. Criar filhos não é fácil. Estou falando com gente aqui nessa noite, que aquilo que Deus deu para ele, está pesando aqui no ombro, está machucando, está doendo, está ferindo. Mas você nunca pode esquecer, é de pedra, é difícil de carregar, às vezes machuca, mas vírgula, quem me entregou foi Deus, e se Deus me entregou, Ele é poderoso para me ajudar a levar. Se foi Deus que me deu, Ele vai me dar suporte para levar esse ministério até o fim. Então o conselho que eu te dou: aguenta, está difícil, mas aguenta, porque tem hora, irmãos, que o ministério, ele fere aqui, mas as suas feridas é para sarar outras pessoas. Quanto mais você é ferido, maior será o teu ministério, porque quanto mais Deus aperta o homem, mais importante é o teu chamado. Tá doendo? Fala para o irmão: tá doendo? Aguenta. Deixa eu te explicar, irmãos. Você está vendo esse teclado aqui? Olha para mim. Está vendo o teclado? Ó, ele tem teclas brancas, fala comigo, teclas brancas e teclas pretas. As teclas brancas, você pode ver que ela tem um toque mais alegre, ó. As teclas pretas, elas têm um toque mais triste. Mas todo músico, quando vai fazer uma música, ele não usa só a nota branca. Ele usa a nota branca e as notas pretas. Sabe o que Deus nos ensina ao fazer música? A sua música, aquilo que Deus está compondo na sua vida, não é só de momentos bons, não é só de teclas brancas. Deus vai usar as teclas negras também, mas no final da história você vai ver que Deus usou a dor, Deus usou os momentos ruins para fazer da sua vida uma linda canção, porque Deus sabe tocar, Deus não desafina, Deus é o melhor maestro, Deus sabe o que Ele está compondo. E eu vim pregar para algumas pessoas aqui nessa noite, a qual as tábuas de pedras estão ferindo os ombros, mas Deus está dizendo: aguenta só um pouquinho, eu estou escrevendo uma linda canção na tua vida. Aguenta.
Outra coisa que eu aprendo. Por que esse microfone está instalando? Sabe não? Segunda lição, meu irmão. A primeira coisa, Deus escreve em tábuas de pedras que machuca. Segundo, aonde que Deus escreveu? Na pedra. Por que Deus escreveu na pedra, irmãos? Deus poderia ter escrito no papel. Aumenta um pouquinho de retorno para mim. Deus poderia ter escrito no papel. Deus poderia ter escrito. Aumenta só um pouquinho, Marcelo. Deus poderia ter escrito no papel. Deus poderia ter escrito num lugar mais simples. Mas sabe por que Deus escreve na pedra? Olha para mim. Ministério é escrito em pedras. O local é difícil de escrever. Geralmente quando Deus está escrevendo a nossa história, geralmente quando Deus nos coloca em um lugar, o lugar é duro, o lugar é difícil, mas quando Deus escreve na pedra, sabe o que Deus está dizendo? A história que eu tenho para fazer na tua vida é num lugar difícil, mas todos vão saber que foi eu que escrevi a tua história. Sabe qual que é a segunda lição do seu chamado? Deus não vai te colocar em lugar fácil não, meu amigo. Você acha que ministério é liderar algo fácil? Não é não. Geralmente quando nós estamos liderando, geralmente quando Deus entrega algo para nós, é algo difícil. É algo aparentemente impossível. É algo que você fala, não dá, não tem jeito. Mas quando é Deus que escreve, pode ser na pedra, pode ser num lugar difícil, mas que a sua história vai ser escrita, isso vai. Porque Deus pode escrever história até em pedra. Né? Quem sabe eu vim falar para alguém aqui hoje, que você olha para a sua vida e diz assim, aqui é pedra. Quem sabe você olha para o seu casamento e fala, aqui é pedra. Quem sabe você olha lá no seu trabalho e fala, aqui é pedra. Aqui não dá, aqui não dá. Irmãos, quando eu cheguei aqui, há 10 anos atrás, a nossa igreja era lá no bairro Enéas. Quando eu cheguei aqui, eu não conhecia ninguém. Aí eles me perguntavam assim, onde é a sua igreja? Eu falava lá no bairro Enéas. Todo mundo falou assim, ih, aonde? Bairro Enéas. Ih! Eu falei, por que desse ih? Pastor, o povo ali é bravo. O povo ali mata, o povo ali é nervoso. Ali só tem bandido, ali só tem coisa ruim. Mas filho, Deus me colocou lá. Deus me plantou lá. Aí se eu fosse olhar, aqui é pedra, aqui é difícil, aqui não dá. Meu filho, não importa se é bairro Enéas, o período que eu fiquei lá, eu não tenho um A para reclamar daquele lugar. Enquanto muitos falavam mal, eu falava bem. Bairro Enéas é do Senhor Jesus, bairro Enéas, Deus vai fazer um milagre ali. O período que a Ágape esteve lá, tivemos luta, mas teve um grande avivamento, pessoas foram salvas, pessoas que foram ganhas lá, estão conosco até hoje, porque o lugar pode ser de pedra, mas quando é Deus que te coloca, você vai ter vitória lá, porque não tem pedra que impeça o agir de Deus na tua vida, não há pedra que impeça o escrever de Deus. Você está vivendo momentos de pedra? Você está vivendo momentos onde você olha para a tua vida e fala assim, não dá. Você está vivendo momentos que você fala para o seu casamento e fala, meu casamento acabou, minha vida financeira acabou, aonde eu estou trabalhando aqui na igreja acabou, eu vou chegar no pastor, vou entregar meu ministério, aqui só tem pedra. Mas o Senhor está me usando aqui para falar com você mesmo, pode ser pedra, pode ser duro, mas eu vou escrever com o meu dedo uma linda história, a qual ninguém vai poder apagar. Será que você pode aplaudir o nome do Senhor por isso? Por que que o Senhor escreve em pedras? Por que que a aliança de Deus foi escrita em pedras? Olha para mim. Porque se fosse em papel, era fácil de rasgar.
Papel é fácil de sumir, mas quando Deus escreve em pedras, sabe o que Deus estava dizendo? Olha para mim. A história que eu tenho com você, o chamado que eu tenho para realizar na tua vida, o que eu tenho para acontecer na tua história, não é algo que vai sumir com o tempo, não é algo que alguém vai rasgar. Papel o homem pode rasgar, papel o homem pode colocar fogo, mas quando Deus escreve em pedra, Deus estava dizendo: o que eu tenho para fazer na tua vida é coisa firme, é coisa duradoura, é coisa que o diabo não pode incendiar, é coisa que o homem não pode destruir. Quando Deus escreve uma história, Deus vai escrever algo duradouro. Deus vai escrever algo consistente, irmãos. Deixa eu falar algo sério para alguns obreiros aqui. Algo sério. Quem falou que Deus te chamou para liderar temporariamente? Você sabia que no reino de Deus existem mais desistentes do que derrotados? Deus não te chamou para você ficar aqui na igreja só 6 meses. Deus não te chamou para você ficar casado 1 mês. Deus não te chamou para você ficar com uma historinha de papel, aonde todo mundo rasga. Não é isso, querido. Quando Deus fez o projeto para você, quando Deus estava escrevendo a tua história, quando Deus estava planejando o teu ministério, Deus já tinha algo em mente. Deus estava dizendo: eu vou escrever em pedra, eu quero ver alguém rasgar, eu quero ver alguém incendiar, eu quero ver alguém destruir. Então nessa noite eu vim pregar para algumas pessoas também, a qual estão pensando que Deus não lembra mais dela. Eu vim pregar para alguém a qual estão pensando que Deus escreveu a história dela em papel, a qual alguém rasgou. Não, senhor, estou falando com gente aqui que ministérios estão parados, ministérios estão estacionados, ministérios estão escondidos, mas o Senhor está falando com você. O teu chamado é escrito na pedra, nada vai destruir, ninguém vai colocar um ponto final, porque Deus escreve para valer. Fala com o irmão: Deus escreve para valer. Deus escreve de verdade, querido. Hoje eu vou pregar só isso aqui, irmãos, por causa do tempo. Mas eu vou falar só mais 2 coisinhas. Deus, ao escrever na pedra, Deus usou marreta, Deus usou cinzel, Deus usou tinta, Deus usou o quê? O dedo. Sabe o que Deus estava dizendo? A tua história, o teu chamado, as tuas tábuas vão ser escritas de uma maneira que todos vão ter que dizer uma coisa: foi Deus. Foi Deus. Foi Deus. Porque para escrever em rocha com o dedo é só Deus. Sabe o que eu quero falar com você aqui hoje? Olha para mim. Por favor, meu filho, por favor. Mas bata no peito e diga: eu sou fera, eu arrebento, eu prego. A igreja está cheia? Louvado seja eu. O ministério está fluindo? É porque eu estou lá. Mas esse departamento está indo? É porque eu cheguei. Não, senhor querido. A gente nunca pode esquecer que por trás de toda a história de pedra tem um dedo invisível de Deus que estava lá.
Deus estava escrevendo cada detalhe da sua vida. Você não aceitou Jesus por acaso. Você não veio para Batista Ágape por acaso. Ainda que você não percebesse, estava um dedo de Deus lá te impulsionando. Estava um dedo de Deus lá te guiando. Ai de nós, se não fosse o dedo de Deus. Ai de nós, se não fosse o agir do Senhor. O que me assusta hoje nas igrejas, meu irmão, são homens que receberam grandes tábuas de Deus, grandes ministérios de Deus, grandes responsabilidades de Deus, e se esqueceram que o dedo de Deus estava por trás. Vem aqui, Samuel, vem aqui. Irmãos, por favor, não deixe jamais você ter um sentimento de achar que você já está por cima, por favor. Sempre quando o diabo puxa o tapete de alguém, é porque essa pessoa se esqueceu do dedo de Deus. Não sei para quem Deus me manda dizer isso aqui, mas você recebeu um grande chamado. É de pedra, é difícil, eu sei. É difícil de carregar. Às vezes dá vontade de entregar, mas você nunca pode esquecer que foi o dedo de Deus que estava por trás. Foi a mão do Senhor que estava agindo. Querido, hoje eu não preguei nem 10% daquilo que eu queria pregar. Mas se o Senhor mandou eu parar aqui nesse tópico, é porque Deus quer falar com alguém certamente. Eu ia falar isso aqui com 3 minutos, no máximo, porque o foco da mensagem não era isso aqui. Mas se o Senhor está mandando eu falar com alguém que recebeu tábuas de pedras, está querendo parar, está querendo desanimar, o Senhor está dizendo não. Eu, Senhor, é que escrevi com um dedo a tua história. Você não está aqui por acaso. E eu termino dizendo algo. Moisés andou 3 meses no deserto, olha para mim, e não conseguiu nada. Mas quando ele sobe ao monte, ele recebe as 2 tábuas de Deus. Eu te pergunto uma coisa: o que Moisés fez esses 40 dias? O que Moisés fez? Me fala. Nada. Sabe o que Moisés fez no monte? Só uma coisa: parou para escutar a Deus. Porque quando você escuta a Deus, quando você para ouvir Deus, vale mais do que 3 meses de trabalho. Tem pessoas aqui, eu sei, trabalha muito, corre atrás muito, é esforçado, mas não para ouvir Deus. Enquanto eu estou pregando aqui, eu sei, se eu descer aqui agora e perguntar o que eu preguei, tem gente aqui que não sabe. Sabe por quê? Enquanto eu estou pregando, tá nem aí. Porque quando a gente não ouve Deus, você vai continuar andando pelo deserto, andando, vem fadiga, vem cansaço, vem tristeza, vem desânimo. Mas quando você para tudo, como Moisés parou, Senhor, chega, eu quero subir ao monte, eu quero te escutar. Você lembra que eu contei meu testemunho aqui no começo? Que eu estava com uma angústia. Aquele pastor disse comigo: Wallace, qual foi a última vez que você adorou a Deus de verdade? Aí eu lembro que eu e a Flávia, a gente morava numa casinha pequenininha. Aí tinha um quartinho. Eu esperei a Flávia dormir. Fui lá para a sala. Liguei um louvor antigo. Querido, eu comecei a cantar, a louvar. Dentro daquela salinha veio uma paz na minha alma, veio um refrigério. Ali eu fiquei uns 40 minutos chorando, adorando a Deus.
mas eu saí dali leve. Sabe o que estava faltando para mim? Não era visitar mais, não era trabalhar mais. O que estava faltando para mim não era acordar cedo. O que eu estava precisando era parar para ouvir Deus. E hoje essa mensagem mudou o rumo, mas é porque Deus está falando com alguém aqui. Você está carregando tábuas de pedra, a família não está fácil, o emprego não está fácil, o ministério na igreja não está fácil, mas agora é hora de você dar uma parada, subir ao monte e escutar aquilo que Deus tem para falar com você. Porque 1 minuto na presença de Deus vale mais do que 3 meses de esforço. Agora a opção é sua. O Senhor te deu as 2 tábuas, o seu chamado, o teu ministério. Moisés poderia pegar as tábuas e falar: Senhor, não dá, está pesado, está doendo. E nessa noite, meu amigo, nós vamos orar aqui agora. E eu quero pregar só para algumas pessoas. Essa mensagem não foi para todas, não foi para todos. Tem gente que vai ter que continuar andando mais no deserto, mas deixa andar. Eu vim pregar para pessoas aqui, a qual sabe que tem tábuas de pedra sobre eles. Pessoas sentindo peso. Pessoas que sabem que Deus escreveu uma história com o dedo, mas estão se sentindo cansados, fracos. Deus te trouxe aqui hoje para dizer: 1 minuto na minha presença vale mais do que esses 3 meses de trabalho. Sabe por que seu casamento às vezes fracassa? Sabe por que tua vida financeira às vezes fracassa? Porque você quer andar como Moisés e não para ouvir o Senhor. Então hoje, você que veio aqui, está cansado, está fraco, precisa de ouvir mais a Deus, sabe que o Senhor tem um chamado na tua vida? O altar do Senhor é o seu lugar. Essa mensagem, irmãos, muito mais do que para a igreja toda, é uma mensagem para líderes e obreiros, que vem para a igreja para ajudar, mas não vem para a igreja para cultuar a Deus, faz tempo. Se você ler Mateus 11, 28, Jesus fala assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos, que eu os aliviarei. Se você ler com calma, Jesus não está falando com incrédulo não. Muitas vezes eu usei esse sermão para pregar para incrédulo. Ei, vocês que não conhecem a Deus, ei, vocês que não conhecem a Deus, vinde até Ele. Mas Jesus não estava falando com incrédulo, Jesus está falando com discípulos. Jesus falou para ele: ei, vocês discípulos, vocês que estão comigo, quando vocês estiverem cansados, sobrecarregados, oprimidos, vou dar um conselho: vinde a mim, que eu vos aliviarei. E eu quero te fazer uma pergunta aqui nessa noite, seja sincero. Quando foi a última vez que você foi a Jesus de verdade? Eu vou apertar mais. Qual foi o último culto que não teve pregador de fora, que você veio até Jesus? Qual foi o último culto que você veio aqui, que você veio para adorar a Deus de verdade? Independente o pregador, me responda com sinceridade. Porque a vida com Deus, meu filho, não estou dizendo que é fácil, mas quando a gente para ouvir a Deus, a gente sabe que nós temos tábuas para carregar, mas a gente sabe que o dedo de Deus está por trás para nos guiar, e a gente sabe também que apesar do cansaço, Deus está lá conosco para nos ajudar a carregar. Vamos cantar um louvor? E só você, escute bem, só você que sabe que tem tábuas de pedras, que está machucando aqui, e você está precisando de fazer como Moisés, de parar tudo, e ter um tempo com Deus, eu queria que você viesse até esse altar. Agora, se essa palavra não falou contigo, por favor, fique sentado aí. Eu não vim mexer com a emoção de ninguém, eu vim pregar para pessoas aqui, que se sentem cansadas como eu às vezes. Às vezes a tábua dói aqui, às vezes a pedra corta, mas eu sei que é dedo de Deus.
Eu sei que Deus escreve em pedras, o lugar é difícil, mas foi Deus que escreveu. E se Deus escreveu, não vai rasgar. Se essa palavra falou contigo, venha até esse altar. Agora, se Deus não falou, por favor, fica sentado aí. Eu não vim pregar para todo mundo não. Eu vim pregar para Moisés, que tem tábuas para carregar, e a quais estão difíceis. Tem pessoas que vão ter que ajoelhar nesse altar aqui hoje. Tem pessoas que vão ter que se prostrar aqui, pedindo a Deus força, misericórdia, porque senão você não aguenta. Se Moisés não sobe aquele monte, ele não aguentava. E se você hoje não se prostrar aqui, pedir ajuda do Senhor, você não vai muito longe. Vamos cantar um louvor, bem no clima da mensagem. Vem aqui, se Deus falou com você. Eu vou deixar só você e Deus agora, depois eu oro. Vamos falar com o Senhor. Não compreendo